uma pesquisa feita em todo o país mostra que o município da Serra é um dos 4 melhores para se investir no país. Um dos 4 melhores municípios para se fazer investimentos. O município tem uma infraestrutura boa, tem grandes empresas, tem acesso fácil aos portos, mas logicamente a gestão municipal conta muito nessa hora. Logicamente, se você não tiver uma boa gestão, como é que você vai oferecer uma boa condição para que esses investimentos cheguem? Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Bom, primeiro, esse resultado, o senhor tem os dados anteriores a isso? Olha bem, em 1997, quando eu tive o privilégio de ser prefeito da primeira gestão, a Serra ocupava a 17ª colocação. E o município, na verdade, naquele momento, o nosso grande concentração da economia era o nosso parque industrial, porque a cidade passou por uma série de transformação. Nós iniciamos, na década de 60, nós éramos uma cidade rural. Nossa principal atividade econômica era a agricultura, era o plantio de abacaxi. Na década de 80, nós começamos a receber o parque industrial, o C21, depois o C22, veio depois a CST, e a Serra começou a se concentrar como um grande parque industrial. Com o crescimento da cidade, hoje a cidade diversificou sua economia. Hoje a cidade tem grandes indústrias, a cidade tem um setor de comércio e serviço muito forte, e a cidade hoje passou a ser a primeira cidade do estado em investimento no setor imobiliário. Isso demonstra a diversificação da economia e a capacidade que a cidade tem realmente de atratividade de investimento em diversos setores. Agora, agora nós estamos já preparando a cidade para que a cidade também, que tem um grande potencial turístico, para que esse também seja a atividade econômica do futuro da Serra. Vocês prepararam, desde do seu primeiro mandato, vocês tiveram várias etapas de um planejamento que foi feito lá no início, né? E seu sucessor, inclusive, deu continuidade a esse planejamento. O senhor retomou a prefeitura e retomou também deu continuidade ao que estava planejado para, se não me engano, 20 e tantos anos, né? Isso certamente contribui muito para que os investimentos cheguem e para que a cidade atinja essa marca de o 4º melhor município para se investir. Olha bem, você lembrou bem, quando assumimos em 97, realmente tínhamos um desafio muito grande, né? Não sei se você lembra, eu inclusive, você já fez cobertura lá na Serra naquela oportunidade. Nós tínhamos naquela oportunidade no seu primeiro dia de mandato, né? fui lá, tinha lá coisa assustadora até, os né? marajás, né? Uma certa dificuldade. Em 98, número elevadíssimo de comissionados no gabinete, se não me engano, eram 1.500. Nós tínhamos muitos servidores, né? E o que aconteceu? Nós temos um planejamento estratégico da cidade para 20 anos. Nós começamos a preparar o planejamento em 98. No final de 99 já estava pronto o planejamento para os próximos 20 anos. Levantamos quais eram os pontos fortes das cidades, né? Quais eram os pontos fracos, qual era o cenário desejável por parte da população. Isso permitiu que, evidentemente, a gente precisa fazer um planejamento para a Serra. Lógico que tudo na vida é dinâmico, né? O planejamento também teve algumas alterações ao longo do caminho, porque o dinamismo da economia assim nos exigiu que fizéssemos algumas alterações. Mas o importante é que a cidade sabe aonde quer chegar. E lógico que hoje nós passamos a ter alguns desafios que não eram do passado. Por exemplo, mobilidade urbana. Passou a ser um desafio grande. Nós agora estamos preparando a cidade, nós contratamos já no início desse novo mandato o Jaime Lerner e a sua equipe para preparar todo um projeto de mobilidade urbana para a cidade. Do Brasil porque, hoje, olha bem, a Serra está recebendo 40 mil novas unidades habitacionais. Né? Isso representa pelo menos 100 mil novos habitantes. Então, a cidade passou a ser mais ocupada. Outra coisa importante, que a Serra era cidade dormitório no passado. Você podia observar que 80% dos trabalhadores migravam da Serra para trabalhar em Vitória ou Vila Velha. Hoje a grande maioria já trabalha na própria cidade. E ainda está trazendo pessoas de outras cidades para trabalhar na Serra. Por essa razão é que nós também estamos aumentando a população e esses empreendimentos agora estão sendo comercializados com mais facilidade. Porque muitos já trabalham na cidade, só não moravam na Serra. E a cidade é uma cidade hoje boa de se vestir, boa de se trabalhar e boa de se viver, né? Lógico que isso quer dizer que não temos desafios, temos muitos desafios ainda, mas mostra que
a Serra, que era uma cidade dormitório, era só um parque industrial, passou realmente a ser uma cidade com uma diversificação muito grande da sua economia. Agora, prefeito, hoje uma palavra muito usada é a questão da desindustrialização, que na verdade esconde um outro fenômeno, que é o crescimento do setor de serviços. Ontem, inclusive, eu recebi aqui o prefeito de Cariacica, Helder Salomão, e a gente conversou muito sobre isso. Cariacica acha-se uma cidade privilegiada por esse fator, porque lá os serviços ocupam um percentual muito grande da economia da cidade. No caso da Serra, como é que o senhor está convivendo com essa realidade? Essa é a alteração da economia do município. Na alteração da economia da prefeitura, da Receita, a gente teve que fazer um ajuste muito grande, porque nós estamos trocando ICMS por ISS e IPTU. Né? E o que ocorre é que nós somos muito impactados no nosso parque industrial, e aí leia-se o setor de siderurgia, pela crise mundial. A ArcelorMittal é uma empresa que representava 40% da composição do meu índice de ICMS. Com a crise mundial, ela reduziu sua exportação, porque ela não consegue produzir o aço para exportar no mesmo valor que a China, que compra o minério de ferro no Brasil e coloca a placa de aço mais barato que nós fabricamos. Então isso ela reduziu a exportação e isso impactou fortemente na nossa receita. Por exemplo, o que nós perdemos de índice de ICMS nesses 3 anos é exatamente a receita de ICMS da Prefeitura de Cariacica. E aí é o desafio da cidade. Ele recebe mais população, a atividade econômica da cidade melhora, mas o município, no primeiro momento, perde receita. Lógico que vamos compensar isso na frente. Estamos lá construindo lá, temos shopping sendo construído, agora mesmo até o final do ano. O Shopping Mestre Alves dia 8 de novembro. Será inaugurado na cidade. Semana que vem. Outras atividades econômicas estão surgindo, só que o impacto dela na receita é um pouco mais demorado. Mas, em compensação, ela não aumenta muito receita, mas aumenta muito a geração de emprego. E para o município, nada melhor do que a população empregada e com salário. Porque quanto mais pessoas empregadas e bem remuneradas, menor é a dependência do poder público. Então isso tem o ponto negativo do primeiro momento, que reduz um pouco nossa capacidade de investimento e aumenta o nosso custeio, porque quanto mais gente movimentando na cidade, você tem que a coleta de lixo aumenta, né? A iluminação pública você tem que ceder um pouco mais, tem que oferecer mais qualidade no serviço, aumenta a oferta de vaga na saúde, na educação, mas em compensação a cidade passa a ter mais autonomia, ela reduz a dependência dela de grandes plantas industriais, como hoje ainda nós temos uma dependência da ArcelorMittal. Quer dizer, por outro lado, quando você se prepara com planejamento, você acaba não convivendo lá na frente com um nome feio chamado crescimento desordenado, né? Isso também é uma coisa importante, né? Nós tínhamos um problema muito sério na Serra, que era aquelas ocupações irregulares. O município inibiu novas ocupações, colocou infraestrutura onde tinha ocupação, né? De forma que hoje, se você olhar nos investimentos imobiliários, a rentabilidade nos últimos 10 anos de quem investiu na Serra é excepcional em relação, né, à região metropolitana. Beleza. O senhor está bem, né? Está se sentindo bem no cargo, está tranquilo, está tocando bem a vida também, né? Estou bem. Família está bem? Está bem, né? Agora tem neto, neto em casa. Menino ou menino? É um rapaz, é Isaac. Então tá. Bacana. E eu tenho dito que a gente que... Não estou falando aqui de religião, mas estou falando de Deus. Se a gente conhece a palavra de Deus, sabe que quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem, né? E eu tenho certeza que Ele está neste negócio e a Serra só tem a agradecer, né, essa bênção, essa misericórdia que Ele tem tido na nossa cidade. Ok, prefeito, muito obrigado pela presença e parabéns pela forma como o senhor tem conduzido os trabalhos lá na Serra. Obrigado. Bom, esse foi o prefeito Sérgio Vidigal, a gente conversou com ele, lembrando a você, pegou no meio a entrevista, não se preocupe, porque essa entrevista vai estar no YouTube, youtube.com/Espaço Capixaba. Aliás, todas as entrevistas que a gente faz aqui, nós colocamos no YouTube para que você possa assistir, recomendar, e as pessoas de fora do estado também possam acompanhar o Espaço Capixaba. Daqui a pouco eu vou conversar com o vereador Max da Mata, ele quer reduzir os gastos na Câmara de Vitória.